Oi, pessoal do Papo Leve. A gente veio aqui hoje, né, fazer o nosso papo de sempre, gostoso. E aí a gente acabou de fazer uma meditação gostosa aqui, eu e a Kate, e me veio à mente falar um pouquinho mais sobre a meditação, porque tem diversos tipos de meditação. E uma das mais comuns quando a gente vai procurar no YouTube ou em canais de meditação são as meditações guiadas. E aí cada instrutor, cada facilitador vai ter uma meditação guiada e vai usar uma música, vai usar uma voz, tal. E elas costumam ser bastante gostosas e relaxantes, mas eu quero compartilhar um pouquinho a minha experiência pessoal, porque logo no início, quando eu comecei a fazer as minhas meditações, primeiro assim, que a minha primeira experiência com meditação foi a meditação transcendental, né? Que é uma meditação onde você fica completamente em silêncio e você fica mentalizando apenas um mantra específico na mente, né? Então ela é uma meditação bastante silenciosa, individual e subjetiva para o seu mundo interior. Essa foi a minha primeira experiência. Depois que eu comecei a participar de grupos de meditação, geralmente, até mesmo no final de uma aula de yoga, tem as meditações guiadas. E para mim era extremamente frustrante, porque a pessoa começava a falar: olha, então agora você está deitado e você começa a imaginar que você está num campo aberto, e aí você imagina as árvores e os pássaros. E eu ficava assim: cara, eu não tô conseguindo imaginar nada. Não tem pássaro, não tem árvore, tem um chão que eu tô deitada, tem a minha respiração, porque eu sou muito sinestésica, eu sou corporal, eu sinto as coisas muito mais no meu corpo do que eu visualizo, né? E aí no começo eu ficava tão tentando fazer aquilo acontecer que para mim era estressante aquele momento até. Aos pouquinhos eu fui aprendendo a relaxar e deixar. Então eu deixo a voz da pessoa penetrando dentro de mim, eu vou deixando aquela música, aquele ritmo, e aí eu vou percebendo que eu vou relaxando e vou tendo sensações corporais e perceptivas muito mais aguçadas. Mas muitas vezes tudo aquilo que estão falando para eu visualizar, não estou visualizando, né? E aí é muito interessante porque existem, né, diferentes tipos de formas de meditar e, enfim, queria saber como é para você, Kate. Eu não vejo nada até hoje, né? Nunca vi. É muito engraçado, porque assim, nessa semana, né, parecido com o que você está falando, uma amiga me mandou uma mensagem falando: olha, amiga, eu tô muito agitada e eu queria meditar. E aí eu tentei um desses aplicativos de meditação e aí eu peguei uma meditação guiada, mas eu não consigo acompanhar, porque a meditação guiada vai passando e eu me desconecto, eu não presto atenção, quando eu vejo a meditação já acabou. Aí eu falei para ela, tudo bem, né? É normal, isso acontece, eu medito já há bastante tempo, tem 2 anos que eu medito constantemente, né? E mesmo assim a minha mente foge, ela vai embora em alguns momentos. Então, hoje eu já não faço mais meditação guiada, eu me concentro. Em alguns momentos eu faço transcendental, como você falou, de mantra, mas normalmente eu quero só ficar em silêncio. Mas eu preciso de cheiro e eu preciso de luz. Eu gosto de meditar no escuro e eu coloco um incenso e eu tenho uma vela, né? Porque visualmente e também a vela é bom para mim visualmente, porque tem o aspecto da luz e dessa coisa que para mim tem a ver também com a luz interna e a expansão da consciência mesmo, né? Da iluminação. Eu tenho o cheiro porque ele me ajuda a voltar para cá quando a mente vai muito longe, né? E às vezes, dependendo do dia, se você cria mesmo um espaço de conexão, eu acho que a mente vai para outro estado, para outro plano, né? Em alguns momentos. E aí me ajuda, às vezes, a trazer o pro agora e ficar simplesmente em silêncio. Em alguns momentos é só isso que eu busco, é um momento comigo mesma de silêncio interno.
e às vezes de organizar as ideias, sabe? E poder me acalmar. Então, a meditação guiada não uso faz um tempinho. Eu comecei agora, quando a gente começou a criar as meditações, eu comecei a usar mais, porque eu comecei também a participar, quando eu fiz o workshop do Vibre, lá o Vibre com você, de meditação, e você fazer algumas meditações guiadas, eu comecei a me reconectar com esse sentir enquanto o outro fala, sabe? Que no começo eu não tinha, porque quando eu escutava uma meditação guiada, acontecia o que acontecia com essa minha amiga, né? Ela não servia muito para mim. Então eu criei a minha própria forma de me conectar. Porque a meditação guiada não me trazia conexão, mas a meditação guiada foi o portal para iniciar o processo meditativo. Então, ela começou a me trazer essa questão da respiração, de concentração, de observação dos pensamentos, e isso tudo eu fui captando nas meditações guiadas. Depois, conforme eu fui evoluindo também na prática do yoga e participando de grupos de meditação, aí eu fui dando uma outra função, né, para esse processo de meditação guiada. E aí eu comecei a sentir a meditação, que acho que era um pouco do que você estava falando, né? Eu comecei a entender que eu não precisava ver, porque no começo, como eu ficava muito ocupada tentando ver e eu não via nada, a meditação não tinha muito nexo, sabe? Falando assim, não, tipo, faz sentido. Tipo, o cara falou para eu ver Eu não tô o fazendo campo, certo, né? eu Fica não tô essa fazendo sensação de não certo. tô fazendo certo. Ou isso não é para mim, porque ele falou para eu ver a escada, eu não tô vendo a escada, então eu não sirvo para meditar. Meditação não é para mim. E não é isso, né? Foi um caminho de relaxar, de parada, um caminho de parada, o caminho inicial da parada. Depois que você para e começa a se observar, você começa a sentir coisas. E dali em diante, para mim é um caminho sem volta, porque depois que você se conecta com o processo meditativo e você começa a perceber as sensações de relaxamento, de fluidez, de tranquilidade, de organização das ideias que isso te traz, é um caminho sem volta. Eu não medito todos os dias hoje, né? Tem alguns dias que, como eu tenho criança pequena, a vida, né, é uma constante, todos os Mas dias é um dia diferente. o que Mas eu busco fazer pelo menos umas 2 vezes por semana, né? então, o que eu busco falar até quando eu faço os grupos do Vibre e meditação, e eu acho muito importante frisar isso, não existe meditar certo e meditar errado, né? Porque a gente fica muito nesse lugar, principalmente no início das práticas, né? Eu não sei meditar. Não há coisa como saber meditar. Porque o meditar é a experiência da presença plena, né? Então, a presença plena, ela pode estar até na sua dificuldade também, né? Até na agitação, até percebendo. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, não consegui meditar porque minha mente não parou. Poxa, a percepção de que a mente não para já é um ganho gigantesco, porque a gente vive a nossa vida no automático, nem percebendo o barulho que a nossa mente faz. Então, naquele momento que aqueles 5 minutos que você separou para ficar quieta ou para ouvir uma meditação guiada e você percebe que você não conseguiu acompanhar, ótimo! Começa a perceber a agitação da sua mente. Começa a perceber que a tua mente parece que tem um funcionamento além de você mesma. E aos pouquinhos, você vai começando a entender que você pode ir além desse movimento mental, que você pode ganhar outras percepções, outras sensações, né? Mas eu ficava muito também nessa vibração, assim, de que eu precisava estar fazendo justamente o que estavam pedindo para eu fazer, sentir justamente o que estavam falando para eu sentir. E aí, só que aí também eu percebi uma coisa legal, Kate, que talvez a gente tenha em comum, que isso é um aspecto meu, de sempre querer fazer certinho, entendeu?
Tipo, ai, eu não tô fazendo certinho, eu não tô fazendo certinho. Aí eu falei, cara, desencana, né? Só segue, só segue. E quando a gente começa a aprender a seguir, a coisa começa a acontecer, né? E é muito É, gostoso isso, é muito é legal. isso mesmo. É isso mesmo. É uma prática para mim hoje é uma prática do sentir. Deixa ser. Vamos ver o que que vem hoje. Será que hoje eu vou conseguir me conectar e sentir uma fluidez de energia? Será que hoje eu vou só sentar aqui e simplesmente ficar quieto? E é isso, né? É, e aí outras coisas também que acontecem, por exemplo, que sempre me chamam bastante atenção, e aí eu vou falar, eu no início que eu participava dos grupos, né, ainda muito conectada ao fazer certo, tal, era que depois da meditação abria, aí as pessoas iam compartilhar, né? Ah, e aí, o que vocês sentiram? E tinham pessoas que sentiam tantas coisas e viam tantas maravilhas. E eu falava, gente, mas, cara, eu não vi nada, eu não senti nada. O que é isso, né? E eu ficava até meio envergonhada de falar, olha, enfim, fiquei um pouco agitada, senti um pouco as mãos, porque parecia pouco perto do que algumas pessoas vivenciavam, né? Então, é muito interessante a gente perceber assim, tem diversos tipos de personalidade, tem algumas pessoas que têm muita facilidade com uma criação mental de imagens, tem outras pessoas que são mais corporais e vão ficar com sensações mais corporais. Tem pessoas que vão vivenciar alguns espaços de silêncio, tem pessoas que não, e tá tudo bem. E esse é o legal da meditação, a gente descobrir que tá tudo bem do jeito que a gente é, o que a gente viveu, o momento de estar presente. E que não é um único espaço que você ocupa, que eu acho que isso é legal, Ah, porque também. a cada momento e a cada dia, dependendo do seu estado, você pode ocupar um lugar diferente dentro da meditação, né? Isso é muito legal. É o sentir, é o ver, é o ficar simplesmente em silêncio, e aí vai depender do que você está buscando naquele dia, né? Isso que é muito legal, assim. É realmente um processo de sentir. É Vamos parar verdade. de tentar fazer certinho e vamos deixar sentir. Nem Por a gente é a experiência mesma, própria, né, né? Má? Nem a gente é a É isso mesma, aí. né? Isso aí. Legal. Obrigada, Má. Então, gente, Beijo. pratiquem e aceitem tudo que estiver acontecendo dentro de vocês, que esse é o caminho. Isso aí. Beijo. I never made it.